Gravando aula com a turma 10, módulo 2, Teoria Psicanalítica 1, a parte A de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho, precisamos conversar com vocês, preciso da participação de vocês para essa introdução que vamos fazer aqui agora. O que é psicanálise? Nós precisamos aprender a falar o que é psicanálise, porque quando nos perguntar, você está estudando psicanálise? Vão perguntar assim, o que é isso? E precisamos estar preparados para dizer o que é a psicanálise. Alguns vão perguntar assim, psicanalista é médico de louco? Ah, o psicanalista lê a mente da gente. Oh, cuidado que ele está lendo a sua mente. Então, precisamos desmistificar e encontrar uma forma, lógico, cada um tem seu estilo, de falar o que é psicanálise. O que significa, o que é esse trabalho com a psicanálise. Então, eu peço a gentileza de que vocês também comecem a se manifestar para a gente desenvolvendo mais e desinibir entre o grupo o que é que você entende que é a psicanálise. Quem quiser, por favor. Que silêncio! Bom, a psicanálise é o estudo do inconsciente nosso, né? Do que está no nosso mais profundo inconsciente, né? Repete, por gentileza, Brian, muito obrigado por te manifestar. Repete novamente. É o estudo do nosso inconsciente, né? O que é o mais profundo do nosso inconsciente, né? O que está dentro da gente, né? Muito obrigado, Brian. É isso mesmo, começa sempre falando. Nós temos que, principalmente, aprender que aqui não se paga mico. Aqui nós estamos em aprendizado sempre. Então, eu costumo brincar assim, o psicanalista, pelo menos em momento de aula, ele precisa aprender a ficar sem vergonha. Sem vergonha de se manifestar, sem vergonha de errar. Não tem esse negócio de pagar mico. O que tem é que nós estamos num processo agora, iniciando uma caminhada para um processo de desenvolvimento de conhecimento dentro da psicanálise. Alguém mais, por favor? É importante a participação de vocês. Assim a participação vira monólogo, né? Eu vou dar mais 2 minutinhos para alguém se encorajar. Lídia, fala, Professor, Lídia. eu acredito que esse estudo bem mais profundo do eu, do meu eu, né? Então, ele é muito interessante mesmo. É assim que eu vejo a psicanálise. Muito bem, Lídia. Muito obrigado pela sua participação. É por aí mesmo. Quem mais quer falar? Oi, vou falar. A psicanálise é o estudo do inconsciente e como se faz a escuta desse inconsciente é a associação livre e através do não dito. É ali que se escuta a voz do inconsciente. Não pelo discurso, é pelo não dito, que não é falado, que está por trás do discurso. Muito obrigado. Algo mais? Alguém mais? Então, vamos começar a construir um conceito, uma forma de falar do que é a psicanálise, porque senão a gente fica inibido para falar com as pessoas, nós temos que ter segurança naquilo que nós estamos realizando, acreditar que você é capaz, principalmente acreditar.
Isso é extremamente importante. Nós vamos ver alguns conceitos. Porque definir o que é psicanálise, é preciso postular o desenvolvimento de conhecimentos alheios aos indivíduos em geral, alheios aos leigos. E são leigos, não são só pessoas que não têm um curso superior, não. São leigos pessoas com curso superior. Ah, Gabriele, que bom, a Gabriele está chegando. Gabriele. Então, a gente tem que ter firmeza para falar, senão vamos conversar com uma psicóloga que não estudou psicanálise, ela também não sabe o que é psicanálise. Ela tem uma noção do que é psicanálise, porque teve uma passagem por Freud, mas não conhece psicanálise. Um médico não conhece psicanálise. Há pouco tempo agora, eu encaminhei um paciente para que ele procurasse um neurologista. Ele estava com alguns sintomas que eu achei interessante que passasse no neurologista, a fim de que pudesse fazer alguns exames, ver se existia alguma lesão ou não, ou se o que ele estava manifestando era tão somente psicossomatização. E ele foi no médico neurologista, um cara de uns 40 e poucos anos de idade. E quando ele falou para esse médico neurologista que quem indicou foi um psicanalista, o médico falou para ele, psicanalista não existe, eu não sei o que é isso. Interessante, né? Mas não é nenhuma surpresa, não. Eu tinha um grande amigo lá em São José dos Campos, na ocasião que eu me formei em psicanálise. Ele era um neurocirurgião, o doutor Prônio, um grande amigo, que infelizmente já se foi. E quando eu comecei a... Tem mais alguém querendo entrar? Eu comecei a praticar a psicanálise, trabalhando com paciente piloto, era perto do consultório dele. Então, quando dava folga, eu ia lá, ver se ele estava na folga também, eu tomava café com ele, que era uma pessoa muito agradável, estava sempre junto, era companheiro de pescarias. E ele falou para mim, ele me conhecia como empresário, eu tinha uma empresa de distribuição de alimentos saudáveis. Então, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou aqui numa clínica de psicanálise ali com uma psicóloga, e eu tenho um compartilhamento lá, eu estou atendendo como psicanálise. Eu falei, psicanálise? O que é isso? Tenho certeza, não sabem realmente o que é a psicanálise. Tanto que eu tenho médicas, como meus pacientes, neurologista, tem médica clínica geral, tem médica de homeopatia, tem médico naturopata. Então, por isso a gente tem que postular como é que a gente pode fazer o desenvolvimento dos conhecimentos alheios aos indivíduos e aplicar uma conduta de simplicidade na fala sobre algo empírico, entendendo que nem sempre irão entender, como também nem sempre nós vamos entender o que nos falam. Às vezes nós podemos ter a certeza daquilo que nós falamos, mas não temos a certeza do que a pessoa entendeu. Então, psicanálise, um modelo. Psicanálise clássico. É um método de investigação que busca os significados inconscientes dos atos, palavras e produções imaginárias, por meio da livre associação, que é observada a partir da atenção definida como uniformemente flutuante, visando colher dados que ensejam uma boa interpretação. Essa é uma definição clássica do que é a psicanálise, mas talvez um tanto difícil de compreender para um primeiro contato. Psicanálise é um campo clínico da investigação teórica desenvolvida por Sigmund Freud, médico neurologista vienense, nascido em 1856, propõe-se a compreensão e análise do homem
compreendido enquanto sujeito do inconsciente. Essencialmente, é uma teoria da personalidade e um procedimento de psicoterapia. Contudo, é inquestionável em nossos dias as suas contribuições para a compreensão da ética, moralidade e cultura. A psicanálise é um modo novo de abordar as condições psíquicas correspondentes a estados de infelicidade e a comportamentos antissociais. Uma forma de identificar transtornos desconhecidos para o indivíduo que provocam tristezas, angústias, insegurança, medos, agressividade, histerias, desequilíbrio emocional variado pelas manifestações de desejos inconscientes reprimidos, por traumas ocorridos em uma determinada época da vida e de situações mal resolvidas das suas pulsões. Pulsões, vamos estudar daqui a pouquinho o que são essas pulsões. Mas, encurtando bem para dar uma resposta para uma pessoa que me pergunta o que é a psicanálise, então, fácil responder, bem curtinho. Psicanálise é a busca da causa dos conflitos pessoais. Psicanálise é a busca da causa dos comportamentos inadequados. Coisinhas curtas. Então, nós podemos ir juntando assim palavras para que a gente possa desenvolver uma forma, cada um no seu estilo, na sua maneira de se pronunciar, para poder falar o que é psicanálise. Mas é importante ir desenvolvendo esse treinamento. Também um outro aspecto clássico, a psicanálise é um novo modo de abordar as condições psíquicas. Quais são as pessoas que entendem o que é psíquica? Correspondentes a estados de infelicidade e a comportamentos antissociais. Uma forma de identificar transtornos desconhecidos para o indivíduo que provocam tristezas, angústias, insegurança, medos, agressividades, histerias, desequilíbrio emocional variado, pelas manifestações de desejos inconscientes reprimidos, por traumas ocorridos em uma determinada época da vida e de situações conflitivas não resolvidas. Aí alguns falam assim, a psicanálise, então, ela está na área da saúde mental. Sim, está na área da saúde mental, mas principalmente na área da saúde emocional. E como que isso acontece? Pode dar um elemento chamado afeto, nós já falamos na primeira aula. Afeto é tudo aquilo que afeta uma pessoa. A identificação do afeto pode levar à solução. Existe uma técnica que a gente aplica que fala do 90-10. 10% das coisas que nos atingem, 10% dos afetos a que nós somos atingidos, somos alvo, são involuntários, não nos pertencem. Mas 90% do que fazer com esses afetos depende de nós. Vejamos como começou a pandemia. Que afeto, hein? Afeto coletivo no mundo inteiro. Totalmente desconhecido. Recolhe, se fecha, fica na prisão domiciliar, que aí adquiriu um nome bonito, home office. E aí, o que eu faço agora? O 90-10 é 90% da situação para resolver depende de mim, para que eu possa me adaptar a um novo meio, a uma nova situação, a um novo afeto, para que eu possa resolver como cuidar disso. Então, o afeto não pode ser recalcado, ele não recalca,
ele não pertence ao sistema inconsciente, ele é involuntário, ele vem de fora. Mas ele sofre as vicissitudes do recalque. O afeto, ele pode permanecer. Aquelas pessoas que guardam mágoas do seu passado, desavenças com outras pessoas, desavenças com o namorado, com o marido, com familiares. Então, o afeto ele pode permanecer lá sem perder a sua energia. Isso ele pode ser transformado principalmente em angústia, mágoa, raiva, ou coisa danada para judiar da pessoa. É uma doença, a raiva. Ou é suprimido. Freud, em 1915, falou que suprimir o desenvolvimento do afeto constitui a verdadeira finalidade do recalque e que seu trabalho ficará incompleto se essa finalidade não for alcançada. O afeto é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional produzida no indivíduo. Afetos, minha gente, corresponde a processo de descargas, cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos. Portanto, não se pode falar em afeto inconsciente. Os afetos são... Oi. Oi, boa noite. Posso interromper só um pouquinho? Poderia Por favor, fique à explicar vontade. a parte ali que o senhor explica que o afeto sofre as vicissitudes do recalque. Eu não compreendi essa parte. Tá. O recalque é quando você recalca alguma coisa para dentro de você, aquilo fica incomodando. O afeto faz a mesma coisa. Ele sofre entendi. as vicissitudes do recalque. Enquanto você não resolve o afeto, ele fica lá com energia te incomodando. Entendeu agora? Ah, entendi. Beleza. Entendi. Disponha Isso sempre. linka com... Entendi. Interrompam sempre que quiserem. Você guarda o recalque, é porque você, no caso, nesse sentido aqui, é porque você guarda e daí causa ali as vicissitudes, tipo raiva, mágoa. Isso? Isso. Ou a pessoa se cala, ela se ofende, mas ela não se manifesta. Compreendi. Obrigada, Entendeu? professor. À disposição, pode interromper à vontade. Então, os afetos correspondem ao processo de descargas, cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos. Portanto, não se pode falar em afeto inconsciente, o afeto é consciente. Os afetos são sentidos a nível consciente. Embora não possamos determinar a origem do afeto ao sentir as suas manifestações. No entanto, nós carregamos no nosso inconsciente afetos sofridos lá no nosso passado distante, que não nos lembramos deles, mas tem manifestações porque ele está recalcado dentro do inconsciente. O controle do consciente sobre a motilidade voluntária se acha firmemente enraizada. Suporta regularmente a investida da neurose e só cessa na psicose. O controle do consciente sobre o desenvolvimento dos afetos é menos seguro. Lembra que nós falamos da mochila da vida? Essa mochila da vida, a gente carrega ela cheia de afetos, de todos os tipos. O afeto não pode ser recalcado, porque ele não pertence ao sistema inconsciente. Mas como ele sofre as vicissitudes do recalque, ele pode permanecer afetado dentro dessa mochila da vida, pode ser transformado, portanto, em angústia, mágoa, amor, ódio, raiva, ou ele é suprimido. Afetos correspondem a processo de descarga. Vejam essas imagens, todas vítimas de um afeto. Reação espontânea.
Afetos correspondem ao processo de descargas, cujas manifestações finais são percebidas como sentimentos. Então, lembrar, não se pode falar em afeto inconsciente. Os afetos são sentidos a nível consciente, embora não possamos determinar a origem do afeto, ao sentir as suas manifestações. Voltamos a afirmar que o controle do consciente sobre a motilidade voluntária se acha firmemente enraizada, suporta regularmente a investida da neurose e só cessa na psicose. Aí, o controle do consciente sobre os afetos é menos seguro. Então, vejamos como é que funciona o afeto. Recebemos um afeto. Aí nós temos várias expressões no fundo dessa tela. Afeto. O afeto, ele vai provocar imediatamente um pensamento. O pensamento, ele vai provocar atitude. A atitude vai provocar ação. A ação vai levar para um resultado. Então, quando ele fala que o afeto vai provocar um pensamento, ele provoca um sentimento em primeiro lugar. E que gera um monte de pensamentos. E esses pensamentos, eles poderão gerar uma atitude, ou de repúdio, ou de agressividade, ou de engolir e ficar quieto. Que vai resultar, portanto, em ação. Uma vez que toma uma ação baseada no afeto, está afetado, não tirou a força do afeto, vai ter um resultado. O resultado pode ser positivo, pode ser negativo. E assim, ele é cíclico. Uma vez que um afeto passou para a ação, apresenta um resultado, novamente ele volta para outro afeto. E este ciclo que se manifesta na mente humana. Vejamos o desejo. Nós somos seres desejantes. O desejo humano, tal como é entendido pela psicanálise, desejo não é necessidade. A necessidade é um conceito biológico, natural, e implica uma tensão interna que impele o organismo numa determinada direção, no sentido de busca de redução dessa tensão, de busca de redução ou para atingir a satisfação de alguma coisa. Eu desejo alguma coisa, desejo é humano. O ser humano precisa desejar. Ele é desejante. Mas também precisa ser desejado. Logo, a autoconservação, necessidade de fome, então buscamos comida. Necessidade de sede, buscamos água, e assim por diante. Já o desejo, sendo de ordem puramente psíquica, é desnaturado. E, como tal, pertence a uma ordem simbólica. Enquanto a necessidade é biológica, instintiva, e busca objetos específicos, comida, água, sexo e assim por diante. Para reduzir a tensão interna do organismo, o desejo não implica uma relação com esses objetos concretos, mas sim com o fantasma ou fantasia da pessoa. O fantasma, aquelas fantasias que se imagina, aquilo que se cria, é, ao mesmo tempo, efeito do desejo arcaico inconsciente, matriz dos desejos atuais, conscientes e inconscientes. O desejo busca o impossível.
sonhar, desejar, não custa nada, podemos desejar. Pode até pensar no impossível, restando-lhe sempre insatisfação. O desejo se vê obrigado a buscar outro caminho. A realização, através de meios objetos, como a fantasia do seio da criança, o sintoma, um beijo, o gozo da droga, o gozo do poder político, o gozo do discurso teórico da fé, o gozo do rico, o gozo da superioridade. O sujeito vive, então, em estado de excitação contínua, prazer e desprazer ao mesmo tempo. Lembrando que, desde o princípio, Freud já disse, o ser humano é movido ao princípio do prazer. Está sempre em busca da satisfação da primeira experiência, que nunca alcança. Mas o que acontece com pulsão e desejo? A pulsão e o desejo nos diferenciam dos animais, que são seres de puro instinto, seres de necessidade. Os seres humanos, por serem desejantes, seres de linguagem, são condenados a sentir. Sentir mal-estar, sentir angústia. Depois, por ser impulsionado para algo que se supõe trazer a felicidade, um estado de completude não falta. Por isso, nós começamos no primeiro módulo um trabalho de cada um de vocês, falar sobre a felicidade, da forma como vocês estejam entendendo até o momento, porque nós começamos a passar por um processo evolutivo para modificar dentro dos nossos conceitos aquele entendimento que colocaram na nossa vida gratuitamente, aquele que nós carregamos de herança da nossa cultura. Nós podemos ter tudo, mas tudo, tudo, tudo mesmo. E, ao mesmo tempo, sentir vazio existencial. Quantas pessoas que a gente vê assim? E que outros comentam, mas ele tem tudo na vida, por que está assim tão triste? Podemos sentir prazer, mas, ao mesmo tempo, colher desprazer em nossos atos demasiadamente humanos, sempre em busca de realização e felicidade. Há um tempo atrás passou um filme, Em Busca da Felicidade, não sei se vocês assistiram. Para quem não tem uma visão da psicanálise, enxerga aquilo de uma outra maneira. Porque o que realmente é a felicidade? A fim de que a gente possa estar resolvido conosco. O que é a felicidade para você? O que é a felicidade para mim? Tem uma música, também não lembro de quem é, que começa, felicidade, passei no vestibular. Mas aí vem o contraponto. Mas ela é particular. E ele é pobre e não pode pagar. A felicidade, portanto, é um momento. É certo que a necessidade, quando preenchida, leva o sujeito a obter a sensação de satisfação. Mas isto não leva a se sentir feliz. Isso só acontece porque o desejo jamais é satisfeito. Essa distinção é importante porque, além de distinguir as categorias de satisfação e realização, tem importantes consequências na condução da clínica psicanalítica. Entendendo que nós somos seres desejantes, nossos pacientes são muito mais desejantes do que nós.
para se formar na psicanálise, nós vamos resolver muitas das nossas questões de desejos. E aí existe uma pulsão. Freud desenvolveu essa teoria da pulsão. A pulsão ela vem lá do inconsciente, provocada pelo desejo. A pulsão ela cria uma energia enorme. E quantas vezes a gente age tanto pela pulsão sem segurar a pulsão? Porque ela faz uma pressão enorme para atingir uma finalidade. E qual é a fonte da pulsão? Desejo. De quê? De um determinado objeto. Objeto pode ser pessoa, pode ser coisas, pode ser o que for. Nós vamos falar muito do objeto, simbolizando que o objeto do amor, o objeto da raiva, assim por diante, o objeto do prazer. Então, a pulsão, que é um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, opa, a mente provocando no corpo, no soma, como representante psíquico dos estímulos que se originam no corpo, dentro do organismo, e alcança a mente, como uma medida da exigência feita à mente, no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo. Aí nós estamos fazendo uma abordagem do ser humano total. E quando nós recebemos alguém no consultório, vamos trabalhar com a psicoterapia psicanalítica, ou com sessão de psicanálise. Mais adiante vamos entender bem essa diferença. A pessoa, ela está em conflito. Ela está sofrendo. Ela está em busca da satisfação das suas necessidades. No entanto, uma psicoterapia baseada na satisfação das necessidades dos pacientes que nos procuram constitui um grave equívoco. É enganação. E pode abrir caminho para uma perversão da relação profissional, chamada por Freud de psicanálise selvagem. Comum ao jovem psicanalista, quando vem para a supervisão, que faz o relato do que o paciente está falando para ele, e aí me fala, mas professor, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar a resolver isso? E não é isso, psicanálise não é isso. A única coisa que nós podemos fazer é pontuar e sempre responsabilizar a pessoa pelo que ela está passando. Se ela está recebendo afetos que a incomodam, ela precisa resolver seus afetos. Não somos nós que vamos resolver. A necessidade, quando preenchida, leva o sujeito a obter a sensação de satisfação. Mas logo passa. É como a fome. Eu com fome, eu vou comer. Aí sacia a minha fome. Tem uma sensação de satisfação. Mas eu não atendi o meu desejo. Ora, eu comi um sanduíche de pão com mortadela, que também é uma delícia de vez em quando. Mas, na realidade, o meu desejo era de comer um filé suculento ou uma boa salada. Ora, então, atendi uma necessidade, mas não atendi o meu desejo. Ficou claro, hein? Uma pulsão sexual com tendência à preservação da vida. E a pulsão de morte, Thanatos, que levaria à segregação de tudo que é vivo à destruição. Portanto, pulsão sexual com tendência à preservação da vida, Eros, Deus do amor. Na simbologia grega que Freud usou muito bem, nós podemos fazer todas essas comparações, nós vamos entender.
Aí, nós vamos começar a entender, portanto, aquilo que nos falaram. Cupido. Eros seria o Cupido, o deus do amor. Posteriormente, Eros foi considerado como deus olímpico, filho de Afrodite. Olha, não falando de afrodisíaco, estamos falando de sexualidade. E de Zeus, Hermes ou Ares. Eros era muito solitário. Haveria de crescer se tivesse um irmão. Na mitologia, Anteros nasceu pouco depois. E Eros começou a crescer e se tornar robusto. Aconteceu que Poros, embriagado, dado que ainda não havia vinho, entrou no jardim de Zeus e, pesado como estava, adormeceu. Pínia, que era apaixonada por ele e pela carência dela, que estava com carência, se encontrava de tudo, o que tem Poros, e cogitando ter um filho com Poros, dormiu com ele, transou com ele e concebeu Eros. Por isso, Eros tornou-se seguidor e ministro de Afrodite, porque foi gerado durante as suas festas natalícias. E também era, por natureza, amante da beleza, porque Afrodite era linda, era belíssima. Daí que vamos ver a pulsão de vida e pulsão de morte. As pulsões de vida, designadas pelo termo eros, abrangem não apenas as pulsões sexuais, propriamente ditas, como também pulsões de autoconservação, pulsão de vida. Que tipo de pessoas que têm pulsão de vida? Alguém pode dar um palpite? Age mais pela pulsão de vida. E é interessante como que isso se processa. Observem, aquelas pessoas que dedicaram praticamente a sua vida para passar num concurso público, para alcançar uma pulsão de vida, de adquirir um emprego vitalício, como a remuneração vitalícia. Pulsão de vida. Mas, por outro lado, depois que ele consegue, ele entra na pulsão de morte, porque não se realiza. Imagine, vai, por exemplo, num correio. O cara estudou, tem um curso superior, ele fez um concurso, passou no concurso, e ele está lá trabalhando no correio. Todos os dias a mesma coisa. Atende um, faz pacote, entrega pacote, atende o outro, faz pacote, entrega pacote. Não tem graça na vida. Compensação. Se quiser fazer carreira, precisa fazer outro concurso e não por sua capacidade pessoal. Já Thanatos é um personagem que aparece em inúmeros mitos e lendas. Assim como aparece na história de Sísifo e do rei Midas, que, por serem mais importantes, se dispersaram com maior facilidade. Ambas as pulsões não agem de forma isolada. Elas estão sempre trabalhando juntas. Thanatos é o deus da guerra. Ele arrisca, ele é agressivo. Thanatos era representado como um jovem alado, portando uma tocha apagada,
era também representado por uma nuvem prateada que arrebatava a vida dos mortais. Também foi apresentado por homem de cabelos e olhos prateados, uma figura mitológica muito interessante. Pulsão de vida e pulsão de morte. Vejam só que interessante. Estão vendo os pés das bailarinas? Para se fazer um exercício desse de ponta, as bailarinas partem para a pulsão de morte, porque machuca. Quantas vezes ela tem que trocar as unhas? Quanto que dói na ponta dos dedos? Pulsão de morte. Para alcançar um prazer de pulsão de vida, da beleza de um espetáculo. Estão juntas as duas, pulsão de vida e pulsão de morte. Deu para entender? O princípio do prazer e as pulsões eróticas são outras características da pulsão de vida. Princípio do prazer e pulsão erótica, pulsão de vida. Já a pulsão de morte, além de ser caracterizada pela agressividade, traz a marca da compulsão à repetição. No movimento de retorno à inércia pela morte também. Embora pareçam concepções opostas, a pulsão de vida e a pulsão de morte estão conectadas, fundidas entre si. E onde a pulsão de vida, encontramos também a pulsão de morte. Vamos ver um tipo de pessoa que é movida à pulsão de morte para depois alcançar a pulsão de vida. Característica. Políticos. Pulsão de morte. Coloca a cara para bater, vai em frente, mente, faz o diabo. Para alcançar uma pulsão de vida para depois usufruir do prazer de ser um político, de estar recebendo remunerações diferenciadas. Mas dura só 4 anos. Então ele vive constantemente. Pulsão de vida, pulsão de morte. Pulsão de morte, pulsão de vida. Podemos constatar o relacionamento existente entre as pulsões na dinâmica da neurose de angústia. Pulsão de morte, empresários. Pulsão de morte, aqueles que exercem cargos de liderança, que se arriscam, que se desenvolvem numa profissão. Pulsão de vida, aquele que cumpre com as obrigações. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Lógico, sempre. A pulsão de morte e pulsão de vida, então. Pulsão de morte tem a ver também, agora me surgiu uma dúvida aqui, se quiser responder posteriormente também, tem a ver também com os conteúdos reprimidos lá da infância, né? Do que a criança entendeu, do que a existência dela, a vivência dela com quem a cuidava, isso também se manifesta depois. Sim. Nesse sentido de eu tento ir conquistar algo, depois eu conquisto, eu como se retornasse para aquele ambiente hostil. Não teria isso também? Não teria um significado em relação à vivência, à experiência de vida? Isso também, Mari, também sim. Vejamos um outro exemplo. A pulsão de morte. Droga. Para alcançar o quê? Uma pulsão de vida, o prazer. Juntou as duas? Pulsão de morte. Entra em vícios. Sabe que aquilo não presta, pulsão de morte. Mas o prazer é pulsão de vida. Isso está sempre junto com as pessoas. Lógico que na história da pessoa, ela, desde a sua tenra infância, talvez isso pode ter ocorrido até no processo de gestação, ela vai estar sempre lutando muito com a pulsão de morte e com a pulsão de vida. O prazer e o desprazer. Ficou claro, Mari?
Obrigada, professor. Sim, ok. Interrompam sempre, não precisa perguntar se pode fazer pergunta, não. É para fazer pergunta mesmo. Podem conversar. Pode expor também aquilo que vocês acham que é. Então, vamos entender. Pulsão de morte e pulsão de vida, elas não agem de forma isolada. Estão sempre em conjunto. Como no exemplo de se alimentar, embora haja pulsão de vida presente, afinal, a finalidade de se alimentar é a manutenção da vida. Mas existe também a pulsão de morte presente, pois é necessário que se destrua o alimento antes de ingeri-lo. E aí está um presente, bem presente, um elemento agressivo de segregação. Ela é uma pulsão de morte compulsiva. Tem que comer em busca do prazer. Nunca se encontrou aí, minha gente, a fonte da energia agressiva, tal como se tem as zonas erógenas para a energia libidinal. É a libido concentrada na comida, no prazer de comer. A ideia da pulsão de morte não é de que o indivíduo irá atacar o ambiente, mas ataca a si próprio, como está nessa figura. A energia libidinal acaba que pressionando a energia agressiva a ser dirigida contra o ambiente. A atuação dessas pulsões pode causar o que se denomina de compulsão à repetição, que se caracteriza pela atuação das pulsões, além do princípio do prazer. Isso é o jogo da pulsão de vida e da pulsão de morte que abrange ao ser humano. As pulsões de vida, eros, essas pulsões não estariam localizadas no corpo e nem no psiquismo, mas na fronteira entre os dois. E teriam como fonte o id, isso. A pulsão de vida seria representada pelas ligações amorosas que nós estabelecemos com o mundo, ligações amorosas que estabelecemos com as outras pessoas ou com nós mesmos. Enquanto a pulsão de morte seria manifestada pela agressividade que poderia estar voltada para si mesmo e para o outro. O princípio do prazer e as pulsões eróticas são outras características da pulsão de vida. Por gentileza, tem alguém com o microfone aberto? Você tem um cachorro latindo? Pode fechar seu microfone? Então, o princípio do prazer, muito obrigado. O princípio do prazer e as pulsões eróticas são outras características da pulsão de vida. Já a pulsão de morte, além de ser caracterizada pela agressividade, ela traz, portanto, essa marca da compulsão à repetição, do movimento de retorno à inércia pela morte também, sempre em busca do prazer. E aí, o Freud designou conflito intrapsíquico. O id, o ego e o superego nem sempre coexistem pacificamente. Não grande número de vezes eles estão em conflito. O id quer satisfação imediata, eu quero isso agora. O ego tenta reprimir os desejos inaceitáveis, mas nem sempre consegue. Desejos inaceitáveis do ego são aqueles que ele tem consciência de experiências já vividas, do que poderá acontecer. Mas nem sempre consegue. O id vem com uma força tão grande que leva a pulsão de morte e o ego executa. Os materiais reprimidos têm muita energia. E essa energia procura devolver à consciência o material reprimido.
É como colocar num tanque, pegar uma bola, um tanque cheio de água, e empurrar uma bola. Nós estamos ali recalcando. Vai chegar uma hora que não conseguimos mais porque precisa fazer muita força. Ao soltar, esta energia que nós aplicamos para colocar a bola lá no fundo, ela está se manifestando, ela salta e joga a bola no ar. O ego tenta reconciliar as exigências conflitivas do id, naquela conversa interior. Ah, isso pode, isso não pode. Então, aí o id, não, mas ia ser tão bom. E fica aquele diálogo que a pessoa fica numa confusão danada, provocando, portanto, a pulsão de morte. E também do superego, tendo ao mesmo tempo de levar em conta a realidade externa. Libido, termo empregado na teoria dos instintos para descrever a manifestação dinâmica da sexualidade. O primeiro investimento objetal da libido, segundo Freud, ocorreria no progenitor do sexo oposto. Para que um ser humano esteja bem, ele precisa ter libido para a vida. Se nós queremos ter alguma coisa, nós precisamos de libido, porque libido é energia. Nós precisamos dessa energia, dessa libido, para alcançar alguma coisa que nós desejamos. Então, a libido que vem do instinto sexual, que é o desejo de fazer sexo, da satisfação, instintual é para a procriação, mas para o ser humano não é tão somente isso, também é em busca do prazer. O primeiro investimento objetal da libido, segundo Freud, portanto, ocorreria no progenitor do sexo oposto. Então, a libido do bebê, da criança, é dirigido para a mãe, menino. E da menina é dirigido para o pai, que ela quer ocupar o lugar da mãe. Esta fase, caracterizada pelo investimento libidinal em um dos progenitores, chama-se complexo de Édipo. E todo mundo passa por ela. Todas as pessoas passam por ela. Édipo rei. O complexo de Édipo é uma referência à ameaça de castração ocasionada pela destruição da organização genital fálica da criança. Radicada na psicodinâmica libidinal, e tem como pano de fundo as experiências libidinais que se iniciam na retirada do seio materno. Importante notar que a libido é uma energia sexual, mas não se constitui apenas na prática sexual, mas também nos investimentos que o indivíduo faz para a obtenção do prazer. Eu vi quando a gente fica cheio de libido? Quando você programa um passeio para um lugar que você gosta muito, que sabe que vai lhe dar prazer, você se enche de libido para fazer isso. Agora, quando não está bem, você não tem libido para sair de casa. A criança, ao tornar a sua mãe o primeiro objeto de seu amor, vincula-se tudo aquilo que, sob o nome de complexo de Édipo, veio a ter tanta importância na explicação psicanalítica das neuroses e tem tido uma parte não menor, talvez, na resistência à psicanálise. É necessário, minha gente, que vocês assistam o filme Freud Além da Alma. Eu estive olhando no Netflix, é possível que encontre no Netflix Freud Além da Alma, é bastante interessante. E olhar o filme Freud Além da Alma agora com uma visão psicanalítica, para entender como que ele fez essa identificação do complexo de Édipo.
o momento em que ele já estava deitado na cama dele, a mãe estava em frente à sua cabeceira, arrumando seu cabelo, com um roupão, mostrando parte desnuda do corpo dela. E aquele menino estava ali maravilhado, esperando que a mãe fosse deitar com ele. Quando então chega seu pai e recolhe a mãe e leva ela para o quarto. Ele fica com um ódio terrível do pai. Ele quer matar o pai porque roubou a mãe dele. Sem saber o que estão fazendo, muitas mães, muitos pais fazem o que está representado aí nesta imagem. O selinho. Eu tinha uma paciente que ela tinha um filho que não era filho dela, era filho de outro, mas era o filho preferido do marido dela. E quando ele saía para a escolinha, nessa fase da idade, aí, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ela dava um selinho e achava coisa maravilhosa. E ele dizia para ela assim, ela ficava toda emocionada: Mamãe, eu te amo. Quando eu crescer, eu vou casar com você. Manifestação do complexo de Édipo fortíssimo. O que isto vai trazer transtorno na vida adulta da pessoa. Segundo Freud, o menino quer matar o seu pai e substituí-lo como parceiro sexual da mãe. No entanto, o menino teme que, se souber o que ele deseja, o pai poderá puni-lo com um castigo mais apropriado, que é a castração, cortando seu pipi. Aí, a angústia da castração é a angústia que motiva o menino nesta fase. No desenvolvimento normal, a angústia de castração ela é reprimida, torna-se inconsciente e ela pode ser deslocada para outros objetos, sendo vivida como medo da extirpação genital ou medo de doenças. A seguir, complexo de Édipo, conflito de Eletra. As meninas, ao perceberem que não possuem um pênis, acreditam que foram castradas. Segundo Freud, as meninas interpretam o clitóris como inferior ao pênis e almejam possuí-lo à inveja do pênis. Como os meninos durante a fase fálica, as meninas fantasiam uma união com o genitor do sexo oposto. Desejo pelo pai, o menino deseja pela mãe. A fixação na fase fálica tem por consequência dificuldades na formação do superego, na identidade do papel sexual, na sua sexualidade, incluindo inibição sexual ou promiscuidade sexual e também homossexualismo. Problemas relativos à identificação com papéis sexuais que podem provir de dificuldades nesta fase. E Freud também nos deixou um legado falando sobre as fases do desenvolvimento. A criança se desenvolvendo, como nós também passamos por esse período. Na idade de 5 a 6 anos, até o começo da puberdade, 11, 12 anos, é compreendido como um tempo em que desejos sexuais não resolvidos na fase fálica, que é aquela fase dos 3, 4 anos de idade, não são atendidos pelo ego, e cuja repressão é feita com sucesso pelo superego. Não pode, com papai não pode, com mamãe não pode.
Durante esse período, a sexualidade normalmente não avança. Pelo contrário, os anseios sexuais diminuem de vigor, entram numa fase de latência. Na idade de 5 a 6 anos, até o começo da puberdade, é então compreendido um tempo em que desejos sexuais, não resolvidos na fase fálica anterior, não são atendidos pelo ego, e cuja repressão é feita com sucesso pelo superego. Durante esse período, a sexualidade normalmente não avança, pelo contrário, os anseios sexuais diminuem de vigor. E o que ocorre na fase da latência? Clube da bolinha e clube da luluzinha. Menino com menina, menina com menina. Aí, nesse período da vida, depois que a primeira florescência da sexualidade feneceu, a sexualidade apareceu 3, 4 anos. Depois ela fenece. Entra 5, 6 anos de idade, fenece. Surgem atitudes do ego como vergonha, repulsa, moralidade, que estão destinadas a fazer frente à tempestade da puberdade que logo vai chegar. E alicerçar o caminho dos desejos sexuais que vão se despertando naturalmente. Vamos encontrar a fase genital, a fase final do desenvolvimento biológico e psicológico. Ocorre com o início da puberdade e o consequente retorno da energia libidinal aos órgãos sexuais, porque eles são excitados, geram os feromônios, começa a ter prazer, começa a passar a mão nos órgãos sexuais, se excitam. Vem a fase da masturbação. Nesse momento, meninos e meninas estão conscientes das suas identidades sexuais distintas. Então, começam a buscar formas de satisfazer as suas necessidades eróticas e interpessoais. O desenvolvimento psicossexual ocorreria em etapas, de acordo com a área na qual a libido está mais concentrada. A fase oral. A fase oral é aquela primeira fase dos anos de vida, que vai até os 2 anos. Exemplificada pelo prazer dos bebês, chupar a chupeta, que não tem nenhuma função vital, mas apenas de proporcionar prazer, porque a criança, quando ela se agarra no peito da mãe para se alimentar, ela tem prazer, ela se excita. Ela movimenta o corpo, ela se agarra no corpo da mãe. Ela está lá tomando leite, chupando o peito da mãe e olhando para a mãe, que ela ainda não sabe o que é. Aí vem a fase anal, começa nos 2 anos, controle do esfíncter. O prazer das crianças ao controlar a sua defecação. Vamos voltar aqui na fase anal. A fase anal, ela tem uma importância muito grande na criança. A criança não entende o que é. Mas nesta fase anal, quando ela controla, ela solta o cocô, ou segura, ela começa a adquirir uma autoconfiança em si. E ela tem prazer com a ação anal. Por outro lado, para a criança, o que ela tem de melhor para dar para a gente, né, quando ela está nessa fase anal, é o cocô. A minha netinha, lá de São Paulo, quando eu estava nessa idade aí, eu estava sempre lá no apartamento da minha filha, ia sempre visitá-los lá pelo menos uma vez por semana, e calor, ela andava peladinha pela casa, ela foi no banheiro, daí a pouco ela veio do banheiro,
com a mãozinha cheia de cocô e se dirigiu para a minha pessoa. A minha filha viu aquilo. Nossa, ela está com cocô na mão. Eu olhei para ela e falei, Marina, você fez cocô, querida? Vai lá mostrar para mim, vamos? Ela foi, ela tinha feito cocô, pegou o cocô de dentro do vaso, passou na parede e veio trazer o cocôzinho dela para mim, porque ela estava tão contente com a minha presença, ela queria me dar um presente, e o presente mais precioso que ela tinha era algo que era de dentro dela. Então eu falei com ela, foi para mim que você fez, meu amorzinho? Ela falou, foi, vovô. Tá bom, muito obrigado. Agora vamos tomar um banho. Esse entendimento que poucas pessoas têm sobre isso. A criança, normalmente, quando está nessa fase, em que ela faz um cocô, que ela trazer o cocôzinho dela de presente para a mãe, de presente para o pai, ou para uma visita que ela gosta, ela é escorraçada, ela apanha, xinga, é agredida, porque as pessoas não compreendem o que está significando essa fase anal. E isto vai gravar traumas que vai representar mais tarde na sua vida adulta. Na fase anal, há fixações. Os políticos narcísicos, eles têm geralmente fixação na fase anal. Poder. Quer tudo para si. Pessoas usurárias, agiotas, que exploram as outras pessoas, que querem ter o poder a qualquer custo, muito provavelmente vem aí de um transtorno na fase anal. A fase fálica, um tanto exagerada essa figura mitológica. Falo era o deus do amor, superdotado, que tinha por função possuir as deusas e, desta maneira, fecundar. Descoberta da diferença de sexo e excitação na fase fálica, que é demonstrada pela manipulação dos órgãos genitais, tanto o menino como a menina, que desde pequeno já tem prazer quando é tocado no órgão genital. E quando chega nessa fase dos 3, 4 anos de idade, então, sente muito mais ainda. Então, representa a fase fálica. A fase fálica não é tão somente o sexo em si, é o poder. E com isso, vamos entender as fases psicossexuais do desenvolvimento. Para Freud, a experiência da infância tem forte influência sobre a personalidade adulta. Olha que coisa fantástica. A criança não tem personalidade, ela tem temperamento. Ela vai formando a personalidade com as coisas que vão colocando dentro dela. E com essa passagem pelo desenvolvimento psicossexual. O desenvolvimento da personalidade envolve uma série de conflitos entre o indivíduo que quer satisfazer seus impulsos instintivos e o mundo social que restringe esse desejo. Começa a formar personalidade. Ao longo do seu desenvolvimento, o indivíduo encontra maneiras de obter o máximo de satisfação hedonista possível, ou seja, para si mesmo, em face às restrições impostas pela sociedade, pelo seu meio ambiente. Essas estratégias de adaptação é que vão constituindo a personalidade, composta de alguns elementos básicos. Freud afirmou que as mucosas do corpo poderiam ser a fonte física dos impulsos do id, do inconsciente. As zonas erógenas em que se encontra a libido.
Essas zonas são muito excitáveis e podem ser associadas ao incremento ou à redução da tensão. Diferentes zonas são fundamentais nas várias idades devido às mudanças decorrentes da maturação da pessoa. Para o adulto, a área genital. Para o lactente, a boca. Para a criança que começa a andar, o ânus. Premiadas por fatores maturacionais, todas as pessoas passam pelas mesmas fases psicossexuais. Freud, portanto, usa o termo fixação para descrever o que ocorre com cada um. Premiadas por fatores maturacionais, todas as pessoas passam pelas mesmas fases psicossexuais. Acreditar muito nisso. Freud usa o termo fixação para descrever o que ocorre quando uma pessoa não progride normalmente de uma fase para outra, mas permanece muito envolvida em uma fase particular. Uma pessoa fixada em uma determinada fase preferirá satisfazer suas necessidades de forma mais simples ou infantil, ao invés dos modos mais adultos que resultariam de um desenvolvimento normal. Já um progresso decisivo foi realizado quando se aventurou a análise da demência precoce e outros distúrbios psicóticos. E assim, o exame foi iniciado do próprio ego, que é que então, até então fora conhecido apenas como instância da repressão e da oposição. Descobriu-se, portanto, que o processo patogênico na demência precoce é a retirada da libido dos objetos e sua introdução no ego, ao passo que os sintomas glamourosos da moléstia surgem dos vãos esforços da libido para encontrar um caminho de volta aos objetos de desejo, de realização. E aí se desenvolve também o narcisismo, que é uma palavra derivada da mitologia grega. Narciso era um jovem e belo rapaz que rejeitou a ninfa Eco, que desesperadamente o desejava. Como punição, foi amaldiçoado de forma a se apaixonar incontrolavelmente por sua própria imagem refletida na água. Incapaz de levar a termos a sua paixão, Narciso suicidou-se por afogamento. Se afogou na própria imagem. Atitudes narcisistas são encontradas em muitas pessoas que sofrem de outras perturbações. Por exemplo, homossexuais, tanto masculino como feminino. Depois tem outras linhas, que é LGBT e tudo mais, nós vamos estudar lá em sexologia, que são algumas condições e perversões da sexualidade. Então, se afigurou provável que uma localização da libido, que merecesse ser descrita como narcisismo, talvez estivesse presente em muito maior extensão, podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do desenvolvimento sexual humano. Segundo Freud, o ser humano é bissexual. Quando se fala em narcisismo, nós vamos falar aqui de vários síndromes narcísicos, já conhecidos. Alguém conhece um deles? Querem comentar sobre os símbolos? Tem vários outros. Coloquei um aí que são mais impactantes. Ok, silêncio, vamos em frente.
Dificuldades do trabalho psicanalítico em neuróticos conduziram à mesma suposição, pois parecia que neles essa espécie de atitude narcisista constituía um dos limites à sua susceptibilidade à influência. A gente vê principalmente nas histórias infantis, a bruxa malvada, a Branca de Neve, a Cinderela e assim por diante, e a bruxa sempre lá castigando. Tem um filme que mostra muito bem esse quadro narcísico, bastante interessante, interpretado por Julia Roberts, que é Espelho, Espelho Meu. E quantas pessoas que vivem com espelho, espelho meu? Quando não tem um narcisismo equilibrado, o seu ego não está equilibrado, ela precisa destruir o outro para que ela possa brilhar. Ego fraco. Um ego fortalecido, ele não precisa destruir o outro, como é na história da bruxa malvada, da Branca de Neve e os Sete Anões. Ela é satisfeita com ela mesma. Então, buscar um equilíbrio narcísico é extremamente importante. Quando esse narcisismo ele é baixo, a pessoa tem baixa autoestima. Quando você tem uma autoestima elevada, ela está bem resolvida. Não importa o que esteja ao seu redor, não importa como ele é, ele se ama. E ele está bem e se dá bem com os demais. O narcisismo, nesse sentido, não seria uma perversão. Mas o complemento libidinal do egoísmo e do instinto de autopreservação, que, em certa medida, pode justificavelmente ser atribuído a toda criatura viva que precisa ter seu narcisismo equilibrado. Como às vezes falaram assim, não, mas que essa pessoa é tão narcísica, né? Sim, tem aquelas que são narcísicas que são narcisistas e dar enjoo. Mas é uma opção de cada um. E nós temos que respeitar o que cada um é, do jeito que ele é. Entendendo que tudo isso faz parte do ser humano. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Está muito quietinho, hein? Tudo certinho, professor. Sim, pode falar. Quem falou? Foi o Dan? Não, professor, tá tudo certo mesmo, não tem nenhuma dúvida mesmo. Não mesmo? Que coisa boa! Ok, gente. Muito obrigado pela participação e aprendizado de hoje. Uma ótima noite. Quinta-feira, dia 28, às 19h45, segunda parte do módulo 2. Eu vou tirar, então, os slides para que nós possamos conversar, que geralmente essa primeira parte vem com muita informação. É necessário que depois leia essa apostila e que vocês possam deglutir um pouco mais do que nós estamos falando. Então, eu vou interromper o compartilhamento com os slides e estou à disposição para que nós possamos conversar. Quem quiser falar, só ir falando, por favor. Professora, eu estou só assimilando, e como o colega disse, assim, muito bem explicado, e muitas contra-transferências também, nossa. Muito show a tua aula, professor. Ainda não chegamos na conta-transferência. Amanhã nós vamos falar disso. Amanhã não, depois de amanhã. Não, mas eu digo assim, muito... Sim, mas tipo, você já está num estado avançado que você várias já... coisas que que eu já trabalhei, né? Uhum. Até a Mari está aí,
é testemunha também, então, assim, tipo, e como é legal, assim, rever tudo e entender da maneira como o senhor está explicando, sabe? Muito legal. Muito bem, muito obrigado pela sua participação aí. Algo mais? Professor, Oi. eu estou aqui tentando entender os símbolos do narcisismo, porque eu realmente nunca não tinha visto. Eu achei interessante, mas eu estou procurando o significado de cada um. Eu achei aqui a cruz ausática e achei o culto ao inculto. Então, os outros dois eu não sei. Não sei se você quer explicar um pouquinho para nós sobre isso. Eu realmente nunca tinha visto, nem sabia que existia símbolo do narcisismo. Eu acho bem interessante a gente saber. Sabe aquelas pessoas que se acham? Ah, Conhece gente assim? sim, não, mas eu quis dizer para ti sobre os símbolos. Ah, os símbolos, são vários símbolos. Se você achar que... Inclusive aquele símbolo da Liga Feminina de Combate ao Câncer Então é isso é um mesmo. narcisismo saudável, porque elas se É. fortalecem com ele. Eu e a Cleia estávamos falando sobre esse mesmo. Esse aí a gente não sabia. Isso, imaginei que seria aí. É esse aí. Tá? Uhum. Porque é necessário. Você pode estar doente, você pode estar com câncer, você precisa ter narcisismo para você sobreviver. Então, é um símbolo que fortalece. Uhum. Tá. O narcisismo é quando a pessoa está super resolvida com ela tem um narcisismo saudável, ele é bom, ele é positivo. Agora, tem o narcisismo do mal, como tem a suástica, Hitler, como tem a foice e o martelo, o comunismo, aquele outro que representa magia das sombras. Tem narcisismo da astrologia. E, professor, esse símbolo, então, da doença, que a gente ouve muito, vê muito nas redes sociais, não seria assim, pode ser positivo, mas também não dá para generalizar, porque tem pessoas que se apegam a isso e acabam se autodestruindo também por isso, né? Sim. O que tu acha? É a pulsão de morte, É, que ela se desenvolve no narcisismo exacerbado para ficar doente. legal. Obrigada, então. É muito louco, né? Porque aí forma toda a psicossomatização. Sim. Obrigada, professor. Narcisismo legal, Mari, é quando você vai se arrumar na frente do espelho. Você vai sair. Você não sai de qualquer jeito, você vai se arruma. Se embeleza, penteia seu cabelo. Isso é um narcisismo saudável, porque você se sente bem se você vai sair. Se aceitar, É, se achar bonito. é bem isso. O homem também, da mesma forma o homem. É isso aí. Ele vai ficar relaxado, sujo, autoestima baixa, narcisismo baixo. Quando a pessoa entra num processo de depressão, é por quê? Porque o narcisismo dela está abaixo, está bem baixo. Ela está sem prazer. Então, ela não tem libido para alcançar um prazer qualquer. Professor, Oi, pode falar. esse é o nosso narcisismo primário, aquele que é saudável, né? Tem o saudável e tem o negativo. Tá bom, obrigado, professor. Oi, Cris. Tá bom, professor, ótima a tua aula. Nós estamos ligadas aqui, eu e a Cleia. Que legal. Muito boa aula. Quem mais, por favor? Sabrina? Professor, no caso, nesses conceitos, então, é sempre analisar se o narcisismo, no caso, está causando dano ao indivíduo ou às pessoas que convivem com o indivíduo, vai ser um narcisismo negativo. Agora, se não causar dano a si e aos demais, pode-se considerar um narcisismo positivo, isso? O narcisismo positivo, geralmente,
ele está equilibrado, ele não está procurando tratamento. Sim, é uma pessoa que está bem resolvida com ela Está bem mesma. resolvida. É. Entendi. Agora, O que às vezes me confronta bastante, sabe, professor? Até quando eu vi na própria psicologia a psicanálise, é o entendimento dessas falas de Freud em relação à sexualidade e ao comportamento, né? Porque ele está sempre linkando essa questão das nossas fases ali na infância com a sexualidade e com a personalidade, o que pode causar trauma ou não. E sim. isso é algo que eu estou sempre buscando entender, interpretar, porque eu tenho uma certa dificuldade de trazer vamos dizer, para a experiência, para a vida, né? Sim. Essa parte. Então, eu vou ler bastante a apostila e se eu ficar com dúvidas, eu vou anotar para lhe mandar. Tá legal, sim. É um prazer estar com você aqui com a gente. Eu vejo que você é dedicada, é muito legal. E é para isso que nós vamos estudar mesmo, para entender o que Freud fala de libido, porque a força da libido sexual ninguém segura. Sim. Quando nós temos libido para alguma coisa, também ninguém segura. Sim, sim. Você... então, essa parte, até porque eu acho que a gente acaba vindo muito de uma, pelo menos, né, eu vim de uma criação onde se falar de qualquer termo relacionado à questão sexual é reprimido. Então, acaba que tudo que fala sobre isso já me confronta. Então, isso é legal, porque eu já estou trabalhando em mim. E são totalmente incoerentes, né? De onde você Sim. nasceu? Eu sou gaúcha. Da libido, do desejo, do prazer, da transa. Sim. E isso é proibido, é pecaminoso, é sujo? Que nada. É a coisa mais saudável para a vida É humana. humano, né, professor? A coisa mais saudável para a vida humana está bem resolvido com a sua sexualidade. Precisa realmente fazer sexo. Faz bem para a saúde. Sim, sim. São condições de culturas religiosas que reprimiram muito a sexualidade. No entanto, todos fazem sexo. Verdade. Obrigada, professor. E é tão bom, né? Você quer saber que uma pessoa ela não tem mais libido? Ela está morta. Não importa a idade. Uma pessoa com uma libido saudável, com seu narcisismo saudável, ela não vê barreiras. Ela pode chegar a 90 anos de idade e ter libido, e tem libido para a vida. Tem o prazer de estar com uma outra pessoa do sexo oposto. E se são homossexuais, também têm o prazer de estar com outro do mesmo sexo. É libido. E é a libido que faz com que nós possamos alcançar as coisas que nós desejamos. É a libido que está trazendo você hoje aqui para a nossa aula. Desejo de conhecimento, não é, Sabrina? Sim, bem isso. De entender mais e cada vez mais. Tem que ter libido para isso. Tem. Para a gente estar disposto, porque normalmente quando a gente estuda essa parte, principalmente muito, né, do inconsciente, do consciente, né, da psicologia, de tudo que for dessa parte, a gente tem que se despir muitas vezes de nós mesmos para poder começar a entender, e isso às vezes bate de frente com algumas coisas. E com muito preconceito, né? Bem isso. Mas é maravilhoso, pelo menos eu tenho muita libido disso. Acredito que os colegas aí também, por isso que estão aí conosco. Uma coisa importante é que no meio psicanalítico a gente fica com liberdade de falar de libido e nós podemos falar de sexo sem ter vergonha de falar de sexo. Porque as pessoas geralmente têm vergonha de falar de sexo. Raras são as mães ou os pais que conversam com seus filhos sobre sexo quando chegam ali nos seus 11, 12 anos de idade. Crescem na ignorância, aprendendo na rua. É assim. Uma orientação. Oi, pode falar. Olha só, vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta que eu tenho muita dúvida e eu vejo assim, os pais têm muita dúvida em relação a isso. Não li nada muito especificamente sobre esse assunto, que é
o fato de os pais tomarem banho com a criança. Por exemplo, tem pais e mães que se revezam, um dia um toma banho com a criança, outro dia outro toma banho junto, às vezes pai e mãe tomam banho junto com a criança, e a criança, para ela, é natural tomar banho com o pai e a mãe, ela não olha para as genitálias com espanto, ela é natural, né? Mas tem um outro lado que julga muito essas atitudes, né? Eu não Aham. sei, não tenho muito certo e errado, como seria a forma mais saudável, qual é a idade? Eu não tenho entendimento que com 7 anos já a criança tem que tomar seu banho sozinha, o pai já precisa se resguardar, a mãe a resguardar, né, suas partes íntimas, a mãe também, e alguns pais entendem que não, que é natural o ser humano, como se fosse os olhos, a orelha, e porém tem que usar a roupa, guardar, esconder, enfim, né? Então, eu penso que é bem polêmica essa situação, os pais perguntam e é difícil passar para eles uma informação que fosse mais saudável, né? Uhum. Então, o pai que quer tomar banho junto com a sua filha, não é legal. Não é? Por natureza, Nesse caso, professor, que a colega trouxe, daí estaria estimulando o complexo de Édipo ou de Electra? o complexo de Édipo de Electra, ele se manifesta na fase dos 3 a 4 anos de idade. O desejo pelo genitor do sexo oposto. A menina vai tomar banho com o pai e ela vê o pênis do pai. Ela não sabe ainda o que é, mas ela tem o desejo. Aquilo fica marcado. O menino vai tomar banho com a mãe e vê a genitália da mãe. Sim, e vários pais e mães tomam banho com seus filhos, mas, professor, eles dizem que começam desde cedo, que é normal, que é uma compreensão deles, né? E segue-se até os 7, 8 anos, 11 anos, né? A latência começa dos 5 ao 6º ano, vai até os 10 anos. Uhum. Aí vem todas as conversinhas com os grupinhos, começa a vir a manifestação dos feromônios, da sexualidade, as brincadeiras, aí começam os namoros, o interesse pelo sexo oposto. Isso é na natureza humana, todos nós passamos por isso. Uma das coisas que os pais que ainda não procuram estudar como educar seus filhos, tem boas literaturas aí para aprender como criar seus filhos, como educar bem para que eles possam crescer saudáveis com a sua sexualidade, os pais lembrarem que eles tiveram dificuldades com a sua sexualidade deles, por ignorância, por não saber lidar com ela, por não entender que a parte sexual de qualquer ser vivo tem como função principal o prazer. E que nós precisamos saber aproveitar bem a nossa sexualidade. Não sabemos aproveitar a sexualidade, encontramos um monte de desavenças, desencontros de pessoas que se casam e depois têm problemas. Uma coisa interessante que se observa, a fase fálica. A descoberta da sexualidade. Quando vem a descoberta da sexualidade, aí Freud diz assim, o complexo de Édipo é herdeiro da fase fálica. Porque passa a desejar, então começa a ter estrutura de personalidade. E aí o que acontece com as pessoas? É só observar que vocês vão notar que isso é uma realidade. Aqueles que estão casados. A mulher casa com o homem com semelhanças ao pai. O homem casa com a mulher com semelhanças à mãe. Não precisa ser semelhança física. De comportamento, de atitudes, de ideias. Pode observar como que isto é notório. Aí, no complexo de Édipo na vida adulta, o homem se casou com a mãe. Aí quando ele fala para a esposa, você é igualzinho à minha mãe.
E ela disse para ele, e você é igualzinho ao meu pai. Comprovou o complexo de Édipo, ela casou com o pai e ele casou com a mãe, né? Já ouviram essa exclamação, né? Professor, olha a prova do que você está dizendo aqui. Olha aqui o que nós estamos fazendo, ó, a nora e a sogra aqui assistindo a aula de psicanálise. É bem isso aí. Literalmente. Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Tecla? Não, obrigada, professor. Cleia? Quer Oi. falar? Não, é que nós estávamos dando risada aqui porque literalmente aconteceu com nós aqui, né? Os pensamentos meu e da Mari são Muito semelhante. muito semelhantes. Uhum. E fazer o quê, né? Felipe casou com Sim. Com as características da mãe. é, Gabriele? Quer falar? Quer falar, Gabriele? Não saiu o seu áudio, Gabriele. Se você falou, não te ouvi. Eu vou passar agora. Lídia, quer falar, Lídia? Professor, encantada com a aula. Excepcional. Maravilhosa. Que bom, Lídia. Eu estou com uma amiga aqui em Terra Nova, no Mato Grosso, e ela vai ingressar conosco no nosso curso. Muito bom. Ok, então, por gentileza, pede para ela entrar em contato comigo para providenciar isto. Sim, sim. Tá? Que aí eu posso enviar para ela a aula gravada da primeira parte. Sim. Tá bom, querida? Muito obrigado pela sua presença. Brian? Oi, professor. Tudo certinho, sim. Parabéns pela aula. Dúvidas não tenho nenhuma. Tu citou uma parte só que o Freud refletia, que deu uma travadinha no meu áudio e eu acabei não escutando. Se o senhor puder repetir. Qual foi a parte? Na verdade, cortou, mas você ia iniciar uma citação de Freud, na verdade, pelo que eu entendi. Quando eu estava falando de Freud, Isso, do complexo de Édipo? isso mesmo. Aí nessa hora travou, eu acabei não Tá. entendendo não Procura pegando essa assistir o partezinha só. filme, viu? Procura assistir o filme, então, Freud Além da Alma, que você vai entender o que aconteceu, o que mostra lá nesse filme claramente, o que o Freud contou também na história dele, como é que ele falou em complexo de Édipo, porque o Édipo, rei, ele matou o pai e se casou com a mãe. Depois que ele descobriu que era a mãe dele, ele furou os olhos e ficou vagando pelo mundo, desesperado. Por isso o complexo de Édipo. É quando descobre que a mulher casou com o pai, o homem casou com a mãe. Aí vem o conflito do complexo de Édipo não resolvido. Então, o Freud ele estava Sim, sim. Uhum. na cama dele, a mãe estava se arrumando, mostrando parte do dorso do corpo dela, muito bonita, e ele estava sonhando que ela iria se deitar com ele ia se deliciar de ter o corpo da mãe com ele. É sexual. E aí chega o pai e leva ela embora para o Uhum. quarto dele. Aí ele cria um ódio terrível, ele queria matar o pai. Porque o objeto de prazer dele, a libido dele, estava na Sim. mãe. Entendeu agora, Brian? Sim, entendi. Vou dar uma pesquisadinha nesse filme e vou assistir, sim. Obrigado pela Legal. indicação. Alguém mais? Daniel? Alguma coisa, Daniel?
Professor, eu estou digerindo bastante aqui isso, porque não é uma informação muito convencional, né? Não. E eu estou maravilhado também com a aula. E mais assim, eu estou em processo de assimilação, que confesso para mim é bastante informação nova Sim. e extremamente muito interessante. E eu estou aqui eu gosto muito de fazer conexões, né? E como isso se aplica já em diversos aspectos que eu já que eu observo, assim, sabe, no Uhum. meu cotidiano. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. É importante que vocês participem, que isso faz com que a gente consiga se comunicar melhor. Então, não adianta querer sobrecarregar de informações agora, nós vamos passo a passo. E aí, nesse pequeno debate que a gente faz agora no final, é como começa a esclarecer. Amanhã, então, amanhã não, depois de amanhã, nós continuamos com a segunda parte. Se tiver a oportunidade de estudar, enviei para vocês também um teste de personalidade. Esse teste de personalidade contém elementos que são indicativos. O ser humano não é um padrão. Então, teste é indicativo. Ele não é absoluto, tá? Mas é interessante para que vocês possam verificar hoje como que está o seu quadro de sua personalidade com as suas respostas que vocês vão colocar ali no teste. Se quiserem me mostrar na próxima aula, agora na quinta-feira, tem um gráfico embaixo, vou montar um gráfico nesse sentido. Se tiver dúvida, aí também na aula eu vou mostrar como constrói esse gráfico. E você guardar esse gráfico para daqui a 6 meses, você mesmo fazer esse teste com você e ver o que mudou no gráfico. Para que a gente possa entender que nós somos donos de nós mesmos. Nós é que construímos o nosso destino. Depende de nós. Se continuamos a fazer as mesmas coisas que nós sempre fizemos, nada vai mudar. Ok? Alguém mais? Ô, professor, só uma dúvida. Todos podemos ter acesso à aula depois, porque como é bastante informação, né? Eu gostaria de revisar depois. Assim, é sempre bastante informação mesmo na aula. Então, como tem ela gravada, amanhã eu já coloco no YouTube e já disponibilizo o link. Aí vocês poderão rever a aula. Tá bom, obrigado. Ok? À disposição. Alguém mais? Muito obrigado. Ótima noite, que tenha uma quarta-feira maravilhosa. Quinta-feira estaremos aí novamente. Abração para todos.